Senhoras e senhores, bom dia. É com muita honra que a gente vai aqui iniciar mais um capítulo do BBZ Talks. A gente vai falar sobre um assunto super importante, as implantações. A gente sabe que o nosso mercado aqui que está acompanhando o nosso canal, aquecido, a implantação fervendo no Brasil. E a gente trouxe simplesmente a maior incorporadora do Brasil, com as duas melhores profissionais do mercado, a quem eu conheço já há muitos e muitos anos. A gente traz aqui, primeiro eu queria agradecer a presença delas. Pode jogar a câmera nelas aqui para vocês verem as feras. Gra, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, Gra, você está há quantos anos na Cirela? Eu vou completar 15 anos de Cirela. Uau! E qual é o teu cargo lá na Cirela, para todo mundo te conhecer? Hoje eu sou supervisora de relacionamento com o cliente, cuido junto com a minha equipe de todas as entregas das nossas bandeiras, tanto Cirela quanto Living, com a minha equipe de consultoras. Boa! E agora aqui com a minha amiga Gi. Gi, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Dá prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Para quem não sabe, a Gi só está há 2 décadas na Cirela. 20 anos. 20 anos, hein? Uau! E me fala um pouquinho sobre sua trajetória na Cirela, assim, para todo mundo saber. Então, eu estou há 20 anos na Cirela, trabalhando na área de assistência técnica. Hoje, eu sou responsável por toda a implantação dos condomínios, das 3 bandeiras, Cirela, Living e Vivaz. E também cuido do processo de liberação e entrega de unidade para os clientes. E hoje é um olhar pela incorporação. E na semana que vem, a gente vai estar gravando com o olhar do síndico. Então, a gente está falando que é uma dupla aqui de gravações que vai fazer tanto um olhar da incorporação e depois o olhar do síndico. E eu tenho certeza que a gente vai entrevistar aqui um grande síndico, que é o Alessandro Paris, que todo mundo acaba conhecendo. A Cirela é uma parceira, acaba implantando alguns condomínios com ele. E a nossa primeira pergunta para vocês, que eu acho que é fundamental, é por que é tão importante o síndico conhecer antes o projeto da edificação, o projeto completo do condomínio, antes da instalação do condomínio? Para a gente é importante o síndico conhecer o empreendimento, né, antes da entrega, até para que ele entenda as particularidades daquele produto, o que realmente ele vai precisar para poder operar aquele condomínio. Então, na Cirela, a gente tem o hábito, o costume, ou o processo mesmo de fazer um evento pré-operacional antes da assembleia. Muita gente chama de pré-assembleia, mas, na verdade, com antecedência que a gente vai escolher junto com os clientes, síndico e administradora, para que eles tenham um tempo hábil, né, de conhecer um empreendimento, de fazer um estudo, e aí sim elencar os pontos necessários para aquele produto. E Beto, Thalita, assim, o condomínio para funcionar é mais do que aquilo que a gente vê, né? Aquela entrada, aquele jardim, aquela portaria. Então, a gente tem muitas áreas e muitos sistemas que compõem aquele prédio que precisam funcionar. Claro. Então, é muito importante que o síndico e também a administradora saiba de tudo que tem por trás, para que o cliente e o condômino, o proprietário, fique muito feliz na hora que ele entre no condomínio e veja tudo funcionando. Então, é muito importante o que tem por trás, contratar as manutenções corretas, e contratar no sentido de garantir funcionamento. Que a gente está falando aqui de uma manutenção preventiva necessária para que tudo aquilo funcione. E até para que as garantias, né, também sigam, porque sem a manutenção... Sérgio, porque se você não tem as manutenções preventivas, você não tem o direito de exigir a garantia. Perde a garantia oferecida. Então, e cada vez mais eu tenho percebido aí, vocês mais do que ninguém podem falar para todo mundo, que os projetos estão cada vez ficando mais complexos, com maiores tecnologias, com áreas maiores, cada vez maiores, com esses condomínios gigantescos que vocês acabam incorporando. Então, conhecer de forma antecipada o condomínio se torna obrigatório, né? E aí né? linka muito com a primeira pergunta, porque é não conhecer.
É não conhecer como é que funciona o prédio. Acho que esse é o principal erro. Porque aí as coisas vão parar, os sistemas vão parar de funcionar, e aí a gente vai para corrigir. Isso sai mais caro do Muito que mais caro. manter. Do que iniciar corretamente. Sem contar que as coisas vão parar, né? Sim. E tudo que a pessoa comprou, o cliente comprou, a pessoa quer usufruir, vai acabar sendo interrompido porque não está funcionando. E isso frustra as pessoas, não é? Muito. Então, o principal erro é não conhecer. Então, é muito importante saber como o prédio funciona, o que eu preciso contratar de forma preventiva, para depois não ter que contratar de maneira corretiva. Claro. Essa transição entre obra e condomínio é um momento muito delicado. Sim. E a gente já entra aqui na nossa terceira pergunta, que eu acho que linka exatamente com o que a gente está falando. A incorporação da Cyrela, quando ela entrega um empreendimento, ela entrega de uma forma com cada um com o seu devido melhor equipamento adquirido. E eu sei isso da Cyrela, por isso que a Cyrela é a maior incorporadora que existe, né? A mais respeitada. E a gente sabe que vocês pensam em tudo na hora de fazer um projeto e de colocar os melhores equipamentos com as melhores marcas. Isso é um cuidado que a Cyrela tem. E aí que já cabe a nossa pergunta. Vocês acham importante que no momento da instalação do condomínio, que sai da incorporação e vai para a mão dos condôminos, se a gente permanece com as mesmas empresas para fazerem as manutenções preventivas? Sim, a gente até orienta, né, ao próprio síndico para ele tentar manter essas mesmas empresas, né? É muito mais fácil até para ele, porque ele tem um respaldo maior, porque se ele fizer a troca, às vezes é necessário, mas se ele fizer a troca, de repente ele não tem, né, o atendimento que ele esperava, o bom funcionamento que a gente também esperava, que a gente entrega para que tudo dê certo. Então, a nossa orientação é que, sendo possível, por favor, mantenha as mesmas empresas que a gente indicou. Muito legal. E tem a questão também da garantia, né, que a gente já abordou aqui. Que quando é contratada a mesma empresa para cuidar da manutenção, a garantia é uma facilidade, a garantia junto do Claro. fornecedor, né? Porque é ele tá cuidando daquilo mesmo que ele implantou. Então faz todo sentido. E os sistemas continuidade. precisam de manutenção. Precisam, né? A Precisam gente fez de uma manutenção. pesquisa que o corretivo acaba sendo 4 vezes mais caro do que o preventivo. Com certeza. E eu acho que isso que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Esse que cabe aí às pessoas que estão nos acompanhando, que às vezes o pessoal fala assim, mas por que fazer a contratação de uma manutenção preventiva se você já tem a garantia Da construtora. da É uma das construtora? É uma das perguntas que vem mais tem, né? durante a nossa Assembleia. Para quem não sabe, a Graça se tornou uma grande especialista de assembleias de instalação. Ela dá um show, né, Gra? Eu tento. Ela é muito legal. Eu adoro ver ela falando, ela se comunicando. Eu acho que multifunções, né? Dentro da Cyrela, a gente quer sempre fazer de tudo. Eu A sei. gente quer estar inteirado em todos os assuntos, todas as áreas. A gente gosta bastante do que faz. Eu acho que é isso que traz essa paixão que a gente tem, né? Pelo nosso ramo. É lindo ver o brilhinho no olhar. Mas faz todo sentido, Beto, o que você está falando, porque os nossos clientes perguntam isso durante a Assembleia de Instalação de Condomínio: para que pagar manutenção se tem a garantia da construtora? E aí a gente sempre reforça essa questão: manutenção preventiva para que essa garantia se mantenha, né, ao longo do período que a gente estipula. Essa dúvida, quando surge na Assembleia, a primeira coisa que a gente faz como administrador é tentar comparar o condomínio com um carro. A gente fala o seguinte: quando você compra um carro, você não tem que fazer as manutenções preventivas para ter o direito à garantia, aí o pessoal entende. Né? Quando você leva para o carro, É verdade, precisa. Então, assim, aí as pessoas têm uma facilidade de um entendimento melhor, porque muitas vezes as pessoas estão chegando no prédio e nunca moraram num condomínio. É muito comum a gente ver isso. Então, a gente também tem o dever de explicar com carinho. A gente permanece sempre atuando, sempre em parceria com a gestão do condomínio, com os próprios clientes, que a gente também recebe algumas solicitações,
E o nosso trabalho é ali paralelo, né? Junto a eles, para a gente tentar ajudar no que for necessário, seja o síndico, seja o cliente final, a gente está sempre à disposição, né? No O que a relacionamento construtora e na mais quer engenharia. é que após a entrega dê certo, que se caminhe, né, ao longo da vida do condomínio, sendo entregue e satisfazendo o nosso cliente da maneira que a gente vendeu lá Por atrás. isso que a Cirela é a Cirela, não é verdade? É verdade. Eu Tudo que a vejo. gente quer tudo que a gente quer é que o condomínio funcione da forma como a gente vendeu. E só falando um pouquinho da área de engenharia e assistência técnica, a gente vistoria com o síndico, com a administradora e também convida os conselheiros para fazer uma vistoria geral da área comum, para mostrar como é que está a condição, Sim. e fazer teste de funcionamento das bombas, do gerador, quando tem, do sistema de pressurização da escadaria, enfim, os sistemas são gigantes, como eu falei no começo, é muito além daquilo que a gente vê na entrada do condomínio. E principalmente para reforçar a questão de manutenção, né? De cuidar daquilo e garantir que aquilo funcione da forma como a gente está entregando. E a gente continua todo esse processo de relacionamento técnico, né, junto com a Grazi e com o time dela, durante os 5 anos de garantia do condomínio. Eu vou contar um segredo da Cirela. Eu já vi, eu posso falar. É assim, muitas vezes depois do quinto ano, a Cirela, incrível que pareça, o cuidado que ela tem com a marca, com a referência, com o produto, eu já vi a Cirela acompanhar até por fora de garantia, ajudar o condomínio a resolver alguma situação, mesmo não tendo mais o dever. E eu acho que isso que faz a Cirela essa marca tão forte, esse carinho com o cliente, né, que vocês têm. E vocês são as responsáveis, né, direta pela entrega dos A gente sempre empreendimentos. avalia, né? Avalia, sei lá, saiu da garantia o empreendimento, mas estão solicitando a nossa ajuda, o nosso apoio, a gente avalia. Dentro do que a gente pode, a gente atende. O que a gente não puder mais atender, a gente, no mínimo, orienta qual é o melhor caminho. Orientação. Isso é Existe Inclusive, uma máxima, assim, só pegando esse gancho, que independentemente do que for, e isso é uma máxima que vem do fundador da empresa, né? Que independentemente do que for, e do que aconteça. Se o problema é nosso, a gente vai Vai resolver, resolver, não tem independentemente, não importa. do prazo de garantia e do que for. Se o problema é da empresa, a gente vai executar. Eu acho que o olhar do fundador da Cirela transmitiu, né, na veia de todos os colaboradores, ainda mais de vocês que estão há mais Que é de o 10. nosso maior inspirador. É o maior. Talvez o culpado O da gente culpado. gostar tanto é Ele esse. é o máximo mesmo, né? Para quem conhece, ele é um dos homens assim, referência. referência. Eu tive o prazer de conversar com ele algumas vezes e o mesmo olhar que vocês têm quando vocês falam da Cirela, ele também tem, né? Ele tem um olhar, ele é um homem inteligentíssimo, né? Eu acho que De palavras simples, mas que nos toca bastante. muito, muito. Ele é um homem, eu acho que o mais sábio que eu já vi na vida, assim. Agora, eu sei que a gente está um pouco repetitivo, mas é que isso é uma das partes que a gente mais sofre aqui como administrador. Uhum. A gente bate, a gente já falou bastante disso sobre manutenção preventiva, de novo, volto. Porque, assim, principalmente nos primeiros meses, porque, assim, quando o condomínio está numa entrega, ele tem um momento de start de todos os seus equipamentos. E esse é o momento de se fazer muito forte a manutenção preventiva, porque é ali que pode surgir alguma coisa que se pega no início da operação. Porque às vezes você está num momento de incorporação que tem poucas pessoas utilizando. Isso. Quando as famílias se mudam, é aí sim que Aí eu vou ver o bom funcionamento de tudo. É isso. Então a minha pergunta é essa: a manutenção preventiva continua sendo de vital importância, principalmente nos primeiros anos de vida do condomínio, não é? Com certeza. Eu acho que isso. Para início, sempre será manutenção preventiva, não pode faltar, não pode deixar para depois. E a Gisele até pode falar um pouco mais, que é ela quem acaba atendendo. A impressão que as pessoas têm é que, como é novo, tá novo, então não precisa cuidar.
É carro novo, então não preciso fazer nada. Não é essa. Essa É a máxima. Eu comprei um carro novo para não ter que fazer nada. É isso. E não é assim. Tanto que já existe um conceito de ter que parar o carro para fazer a manutenção, né? E nos condomínios, nos sistemas que estão implantados, também precisa se fazer uma manutenção. Sim. E é desde o começo. É desde o início. Se não fizer, vai dar problema. E aí causa frustração nos clientes. O objetivo principal é tanto a administradora e síndico conhecerem os sistemas, os equipamentos, o condomínio em si e contratarem já as manutenções necessárias antecipadamente, desde a partida do condomínio, e isso já está na previsão orçamentária inicial, para então a gente garantir o perfeito funcionamento daquele condomínio e de tudo que compõe. E aproveitando que a gente está com a Gia aqui, que só para quem não sabe, ele é gerente geral do pós-obra, né, das entregas da Cirela. O que a gente testa de equipamentos quando a gente vai fazer esse momento de instalação do condomínio? O que você acha importante, de vital importância para testar mesmo? Falou, tá A funcionando, gente tá testa entregue. tudo. Subsolo ao E para-raio. muitas pessoas nem sabem tudo que está envolvido, tudo que está por trás das áreas técnicas, né? Tem o barrilete que fica lá no topo do condomínio, Sim. tem também os poços que ficam lá no subsolo. Esses poços possuem bombas, a gente testa as bombas. Essas bombas, elas estão conectadas lá no quadro sinótico da portaria. Então, é muito termo técnico Sim. e é muito detalhe e que Precisa são ser visto. imprescindíveis para o prédio funcionar. Claro. Legal. O bom também, né, Gi, é que desses testes que a gente faz, aí você faz, né, com a sua equipe na entrega do empreendimento, tendo lá já a equipe, por exemplo, terceirizada, que o síndico colocou, ele ao mesmo tempo já vai recebendo também os treinamentos, né, de Exato. funcionamento desses equipamentos. Pegando o gancho, quando a gente chama o síndico, a administradora, os conselheiros também para participar desses testes, a gente convida também as empresas que implantaram aqueles sistemas para estar junto. Isso é o Porque máximo. nada melhor do que quem instalou, quem implantou aquele sistema, transmitir esse treinamento para quem depois vai operar. E também recomendar. Respeitar o manual do síndico, quem entrega o manual do Sim. proprietário. As pessoas muitas vezes recebem Eles dão a aquele. leitura, né? Tem o conhecimento. É o mínimo. Quando você compra um veículo, a primeira coisa que você faz é querer mexer em tudo no computador de bordo, Aprender, né? aprender como tudo, acender o funciona. LED aqui, como é que faz isso. E eu não vejo isso para os condomínios a mesma atenção, que às vezes é o maior bem da pessoa, muito maior o valor de um empreendimento do que do veículo. E aí eu sinto a falta de leitura do manual do síndico, do manual do proprietário, que vocês perdem tanto tempo investindo para dar as informações aos clientes e aos síndicos, e muitas vezes eu vejo que não tem essa atenção do outro lado. E aí eu queria que vocês reforçassem esse posicionamento, né? Com certeza. Além do manual, e o próprio manual também, ele orienta a respeito de montar o programa de manutenção preventiva. Sim. E assim, para quem não sabe, isso é normativo, existe uma norma específica, que é a 5674, que fala do programa de manutenção preventiva. E o manual é a base para montar esse programa. Cada condomínio é um condomínio, cada condomínio tem uma particularidade, cada instalação tem a sua exceção, e nesse programa precisa constar essa exceção. O que diz esse programa? Fala a respeito das necessidades de cada sistema, dos períodos que precisa ser feita a manutenção, quem que deve fazer, o que deve fazer. E aí, o manual é peça fundamental para montar o programa de manutenção Agora, preventiva. Gra, a pergunta vai para você. Ah, meu Deus. Ô, Gra, você mais do que ninguém sabe que no momento da instalação do condomínio, as
as pessoas estão fazendo talvez o maior investimento da vida. E normalmente os corretores, quando eles vão falar sobre o valor do custo condominial, eles sempre passam uma informação 3 ou 4 anos antes da entrega do produto. Sim. E com o nosso governo, a oscilação, tudo o que acontece, os aumentos de energia, aumento de consumo, aumento de prestação de serviço, quando a gente vai levar para a Assembleia de Instalação o valor da cota condominial, não está mais o mesmo número. Sim. Isso é muito comum, a gente vê isso sempre. Então, qual você acha que é o desafio que a gente tem hoje financeiro no momento da instalação do condomínio, de estabelecer as cotas condominiais? A gente tem sentido aqui do lado de cá que as pessoas estão cada vez mais reclamando no momento, né, do valor da cota condominial, porque as coisas estão caras, né? Sim. Então, o que no olhar da incorporação você entende que seja o maior desafio financeiro da cota condominial no momento da entrega? Eu acho que o nosso maior desafio é adequar mesmo a previsão orçamentária dentro do bolso daquele cliente. Ele está num momento que ele está recebendo o imóvel, alguns estão fechando, né, financiamento, aí ele já tem custos de reforma, parcela de financiamento, vai entrar com cota condominial. Então, a gente tenta ajustar ao máximo para se enquadrar, né, na capacidade daquele cliente. Porém, a gente também orienta o síndico e até mesmo a administradora, às vezes, a não permitir ou não deixar cortar daqui e dali o que algo que seria essencial está na previsão orçamentária, porque senão vai ser uma economia burra, porque em alguns meses o condomínio vai ter que rever e vai ter que aumentar essa cota. Então, o que a gente tenta bater firme para o cliente no momento da Assembleia, principalmente, é que todas as linhas da previsão são necessárias para aquele momento e garantem o bom andamento, a boa operação daquele condomínio naquele início. Um ponto que eu vejo, um olhar da Cirela, assim, é um cuidado com o projeto. Eu acho que, assim, hoje em dia, com os condomínios mistos, NR, R, toda aquela área que a gente Falamos disso hoje. estúdios e tudo mais, a Cirela sempre tem um olhar de independência dos setores, e isso é um cuidado que ela tem desde a edificação do projeto, para não penalizar aqueles que ficam com poucas unidades. Então, é um olhar da Cirela também que eu vejo em todos os projetos, que eu não vejo muitas vezes em outras incorporadoras, de poder preparar o produto para caber a cota condominial no bolso de quem comprou. Esse- Então, até isso a Cirela pensa, é um olhar assim no futuro sempre. Isso, a gente, quando elabora as nossas convenções, a gente tenta deixar bem separadinho o que é devido de cada subcondomínio, seja residencial, não residencial, justamente para que cada subcondomínio arque realmente com as suas responsabilidades e somente dividam despesas que são obrigatórias entre todos. É que, na verdade, os síndicos, eles aclamam pela Cirela, né? Eles querem chegar perto da Cirela, eles querem entender como que eles podem fazer uma instalação, como eles podem participar de uma concorrência. E aí a pergunta para vocês, qual é a dica que vocês dão para eles que estão aqui nos vendo, nos escutando? Na verdade, para fazer parte e ser um parceiro, né? Quem acaba fazendo toda essa seleção sou eu. Eu recebo muitas apresentações, muitos pedidos, mas eu vou estudando, vou pegando referências no mercado até para ver se enquadra com os tipos de produto que a gente tem. Perfeito. Mas uma dica que eu dou é que a gente já acompanha bem, a gente tem um bom relacionamento com os síndicos que já trabalham com a gente. Mas a dica que eu dou é seja sempre parceiro da construtora, da incorporadora, vem atrás, tem dúvida, pergunta, tenta, assim, esgote mesmo. É que a Cirela acaba dando todo esse suporte para os síndicos, mas se você, de repente, trabalha com outra incorporadora, antes de qualquer situação, vai atrás, esgote todas as possibilidades, peça todas as informações, tente resolver as coisas, né, diretamente com a incorporadora ou construtora, e é isso, eu acho que a parceria entre as partes acaba dando um resultado positivo. Com certeza. E Eu- cuidem, né?
É isso. Cuidem. E essa proximidade entre síndico, administradora e construtora faz a diferença para a gente conseguir, como a gente falou no começo, que é o objetivo de todo mundo, manter aquele produto funcionando da forma como ele foi vendido. E aí, as pessoas perguntam, por que que a Cyrela é a melhor e mais respeitada? E aí você tem a resposta aqui nas duas profissionais que estão aqui na nossa frente hoje. Parabéns. Parabéns por vocês serem essas profissionais com tanto respeito, com tanto carinho pelo cliente. Eu vejo de vocês um olhar assim, sempre no olhar, no pensamento do cliente, mas sempre trazendo também informação profissional, de formação, de mostrar o que é de sua responsabilidade, o que não é. E por isso que eu queria agradecer muito vocês, por ajudar aí todo mundo que está nos vendo, agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que é um tempo precioso de vocês pela quantidade de entregas. Quantas entregas são no ano que vem? A gente tem previsto 30 entregas das 3 bandeiras, né? Que a gente tem Cyrela, Mais 10 mil Livre. unidades. 10 mil unidades. 10. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Gente, Vamos obrigada. falar tchau para todo mundo em casa. Ó. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.